Levanta um dedo se toda vez que você se envolve com alguém, você sente que toda a sua vida começa a girar em torno dessa pessoa. Levanta um dedo se você fica muito ansiosa para receber uma mensagem dessa pessoa e fica checando o celular toda hora. Levanta o dedo se você começa a pensar mais no outro do que em você mesma e mais no que você vai fazer com o outro, no que o outro vai fazer por você, do que nas suas metas e nas coisas que você tem que fazer no dia a dia. Levanta um dedo se você precisa recomeçar a sua vida do zero toda vez que um relacionamento acaba, porque a sua vida também acaba. Se você se identificou com um ou mais desses pontos, isso não é normal, isso vai te custar caro, e eu vivi isso na pele e eu aprendi muitas lições que podem ser valiosas para você, que podem te economizar tempo, energia e até dinheiro. Bom, para todo mundo isso é um problema normal, mas isso se chama dependência emocional, ela não é normal e ela vai te matar aos poucos se você não cuidar. Isso é um problema sério, isso não acontece só quando você tá em um relacionamento tóxico, que a pessoa te bate, abusa de você ou te manipula, tá? Isso acontece também em relacionamentos saudáveis e isso pode prejudicar o relacionamento que você está, o relacionamento que você vai começar, se você não cuidar, se você não tratar isso. O meu nome é Kathleen, eu tenho 27 anos, atualmente eu moro na Austrália, em Gold Coast, eu mudei de país. Eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta, eu não sou analista de comportamento, eu só sou pessoa obcecada em desenvolvimento pessoal. E eu tenho autoridade no assunto porque eu sofro de dependência emocional há mais de 10 anos. E eu já vi vários relatos, já vi vários podcasts e vídeos a respeito de dependência emocional, mas eu nunca vi uma pessoa que tem tendência a ter dependência emocional na prática, mostrando o caminho que ela percorre para não sofrer com isso no dia a dia. Criei esse canal nessa intenção, para mostrar para você na prática como eu faço para ter a minha vida própria, dentro e fora de um relacionamento. Percebi que eu repeti o mesmo padrão em todos os meus relacionamentos e toda vez que eu terminava, eu precisava recomeçar minha vida do zero. Eu tinha a minha estabilidade financeira, eu tinha minha vida profissional feita, eu tinha tudo. E aí basta eu me envolver com alguém para eu esquecer completamente todas as minhas metas, tudo que eu gostava, para focar minha energia toda em prol dessa pessoa. PS, essa pessoa nunca pediu. Ela já tinha gostado de mim do jeito que eu era e ela já tinha aceitado o que eu conseguia oferecer. Isso acontece porque a gente sofreu uma falta na infância. E por medo de ser abandonada ou rejeitada novamente por causa dessa falta que a gente sofreu na infância, a gente precisa ser perfeita aos olhos do outro. A gente não pode ter esse risco de perder o outro. E aí, para isso não acontecer, a gente começa a criar situações e a se adaptar demais para que essa pessoa não nos veja de forma negativa. Então, por exemplo, você fica com medo de impor limites, de falar não, de falar que não gostou de algo, e aí você vai aceitando aos poucos uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e aos poucos você vai deixando de fazer o que você realmente queria, deixando de seguir a sua vida, o seu roteiro, para seguir o roteiro de outra pessoa. Porque o relacionamento ele não é de uma pessoa tentando agradar a outra, e sim são duas pessoas tentando seguir um propósito. O problema tá quando você começa a se abandonar para manter o vínculo com a outra pessoa. Seja uma amizade, seja um relacionamento. A pessoa que tem tendência, né, a ter dependência emocional, ela tem muito isso, de fazer uma coisa que ela não queria para fazer o que o outro quer, para não correr o risco desse outro abandonar, rejeitar ou não querer mais estar perto. Teve uma fase da minha vida que eu vi o quão fora de controle isso tava. Eu me mudei de país, né? Eu vim fazer um intercâmbio na Austrália, então eu tô aqui sozinha. E eu comecei a me adaptar demais a situações que eu não aceitaria normalmente. E eu comecei a me adaptar demais sem essa pessoa pedir. E eu comecei a ir me mudando aos poucos para ser o que aquela pessoa gosta. E na minha cabeça, se eu não fosse daquele jeito, se eu não seguisse aquela linha do que aquela pessoa gostasse, aquela pessoa ia me abandonar ou me rejeitar, hora ou outra. E aí a gente começa a ficar tão bitolado no que a outra pessoa gosta, que a gente vai esquecendo do que a gente quer, do que a gente gosta. Numa tentativa de controle excessivo, porque a pessoa que ela é dependente emocional, ela tem essa coisa de querer controlar todas as situações, querer ter tudo assim nas mãos, sabe? Por medo de ser extremamente abandonada e rejeitada ou trocada, ela começa a sufocar a outra pessoa. E aí a outra pessoa começa a voltar uns passinhos atrás e falar: opa, peraí, não foi assim que eu te conheci,
não é isso que eu quero pra minha vida, ela começa a te achar desinteressante, e aí você começa a achar que você perdeu o valor por causa disso. E no final, isso fica tão sufocante pra outra pessoa que ela não consegue sustentar, né? Então ela acaba indo embora. E aí quando ela vai embora, aquele vazio vem. Você passa mal fisicamente, você se sente completamente na lama, você sente que não consegue respirar. E aí, aos poucos, você vai conseguindo se recuperar, fica sozinha de novo, consegue recuperar a sua vida de novo, e aí a sua vida profissional, espiritual, vida familiar, vida financeira, fica tudo ok de novo, até você conhecer alguém, abandonar tudo, estagnar tudo, porque sua energia tá só nesse alguém, e repetir o ciclo todo de novo. E foi nesse ponto que eu descobri algo importante. O problema não é falta de amor próprio, o problema não é azar em relacionamento, não é que você tem um dedo podre. O problema de tudo é que nós não temos estrutura emocional. Quando a gente não tem estrutura emocional, qualquer coisinha nos desmorona. E quando qualquer coisinha nos desmorona, a gente morre por dentro. Eu decidi fazer um desafio de 90 dias para independência emocional. E eu tô muito feliz, porque isso é um projeto pessoal meu, eu já tô fazendo há um tempo, tem dado certo. E eu pensei em documentar, não só para outras pessoas verem, tá? Mas por mim mesmo, para eu ver o meu processo de crescimento, para eu ver a minha evolução. Mas é um projeto tão grande e eu vejo tantas pessoas, tantas mulheres reclamando disso, que eu sinto que pode ajudar alguém também. Então, se você tá passando por isso e quer me acompanhar nesse projeto de 90 dias, fica até aqui que todos os dias eu vou postar um desafio. Bom, a intenção é que depois desse desafio, fique claro, você não vai ser perfeita, tá? O seu relacionamento não vai ser perfeito. A intenção desse desafio é ajudar você a se enxergar, a questionar e a ser inteira nos relacionamentos, sabe? Se você tá num relacionamento, a voltar a ser você, a voltar a ser inteira e a mostrar o seu lado ruim e o seu lado bom. Porque é isso que o amor é. O amor é um complemento, sabe? A pessoa precisa aceitar os seus defeitos também. E se a pessoa não aceitar, se a pessoa quiser te abandonar ou te rejeitar, é porque essa pessoa não é pra você. Mas a partir do momento que você mostra só o seu lado perfeito, só o seu lado que a outra pessoa gosta, e não mostra os seus defeitos, isso vira um relacionamento fake. E uma hora ou outra isso vai desmoronar, porque você não vai aguentar sustentar isso. Então a minha intenção aqui é fazer você se questionar se o que você tá fazendo aqui é pelo bem dos dois, você tá se incluindo nisso, ou é só pelo bem do outro? Por que você tá aceitando coisas que normalmente você não aceitaria? Então esse desafio vai ser a estrutura que você vai seguir para você se conhecer melhor, né? Principalmente a dependência emocional, ela é porque também a gente não se conhece tão bem. E ela vai ter desafios diários, tá? Vão ser 3 desafios por dia, que não vai te demandar muito tempo, eu prometo, mas que vão te fazer se conhecer melhor e saber o que você aceita, o que não aceita, saber o que você gosta, o que você não gosta, saber o que você quer aceitar ou não num relacionamento. Antes de tudo, eu deixei um teste de dependência emocional na descrição desse vídeo para você fazer e responder de 1 a 8, se você faz isso com frequência ou quase nunca, para você ter certeza se a tendência da dependência emocional ou não. A partir desse momento que você vê que deu positivo para a maioria, se você quiser me acompanhar nesse processo para também evoluir, você é muito bem-vindo, você está mais convidado. Tenho certeza que depois desse desafio, a sua vida toda vai estar andando para frente e você vai ver que amar não custa a sua própria vida e que amar não é pesado, amar é ser leve. Então te convido a vir comigo nesse desafio e aprender a amar de verdade, a se amar primeiro para depois amar o outro.